conjunto e eu tive a oportunidade de ser o co-orientador do doutorado dele. Espero que ele possa trazer bastante sobre essas questões, as perguntas que vocês tiveram sobre os wetlands, esclarecendo alguns aspectos. E Gustavo, pode desligar a música, por favor? E eu espero também que vocês continuem aproveitando esse evento. Só duas coisinhas organizatórias. Vocês receberam um envelope. Nesse envelope está uma avaliação. A gente pede que vocês, durante a sessão da tarde, ou se vocês vão antes, vocês preenchem rapidamente essa avaliação. Nós queremos com esse retorno saber se esse seminário desse tipo vocês gostariam que tivesse outras vezes, o que a gente deveria mudar para que se tivesse isso e que temas que vão ser de interesse de vocês. Bem, com essas palavras agora eu vou passar para o Pablo e espero que temos uma boa segunda sessão. Obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez parabéns à Rotária por 10 anos aí de atividades aqui no Brasil e em Florianópolis. O tema que me passaram para falar em 20 minutos, assim como para os demais colegas, é tanto desafiador, né? Por vários motivos. Primeiro, porque em 20 minutos falar sobre os wetlands é praticamente impossível. Depois, falar sobre wetlands utilizando areia e modelos de dimensionamento e aplicação para quem tem modelos hoje desenvolvidos e mundialmente reconhecidos, como é o caso do Platter, também fica um tanto quanto complicado. E tentar, de alguma forma, trazer algumas informações, porque a grande maioria das pessoas aqui querem projetar, querem acompanhar ou querem fiscalizar sistemas deste tipo, né? O próprio título que foi proposto, Limites e Possibilidades, é algo também bem desafiador. Bom, aquele negócio assim. O wetlands, como o próprio nome diz, a tradução literal seriam terras úmidas, né? Nós não vamos conseguir, obviamente, em 20 minutos trazer informações completas, porque desde a década de 60 se estuda esse sistema e ainda não se chegou a respostas todas que vocês querem ter hoje, né? Então, desde a década de 60 esse sistema vem sendo empregado no mundo inteiro, principalmente na Europa, ele iniciou, e a ideia era, através da dinâmica de depuração de efluentes que ocorria em áreas alagadas, né, trazer isso para um ambiente construído, controlado, tá? A proposta aqui da nossa conversa de hoje é que a gente possa mostrar que a palavra wetlands construídos, né, ou o termo wetlands construídos empregados em tratamento de esgoto é muito amplo. As possibilidades de arranjos tecnológicos são inúmeros, né? Então, os questionamentos vinculados a quanto por metro quadrado por pessoa eu preciso, que tipo de qualidade eu vou ter, qual é a eficiência, qual é o custo, nós vamos discutir um pouquinho agora nesses 20 minutos e vamos ver que a gente está vinculado ao arranjo tecnológico proposto na configuração que o projetista vai empregar, né? Mas, rapidamente, então, a ideia aqui foi, a partir de um ambiente natural, tentar controlar os fluxos hidráulicos para que ele não fosse disperso no subsolo e assim a gente poder entender um pouco a dinâmica da depuração. Então, os wetlands construídos, eles são uma obra de engenharia. Esse nome wetlands para alguns pode incomodar, porque é um termo em inglês, só que assim como o WASB, que se tentou traduzir de várias formas, não se chegou a um consenso, né? Ainda não se chegou a um consenso em relação aos wetlands. Então a gente utiliza ainda o nome da língua inglesa. Aqui a gente pode ver o problema, né, a grande complexidade que a gente tem nas mãos. Falar em limites e possibilidades dos wetlands, deveríamos, né, comentar sobre todas as possibilidades de arranjos tecnológicos que os wetlands me permitem. Bom, isso seria objeto de inúmeras disciplinas, ou inúmeras áreas de conhecimento, como a biologia, a química, a engenharia, né,
a ecologia e assim por diante. Nós vamos nos ater na conversa de hoje nos wetlands, conhecidos por escoamento subsuperficial, que podem se derivar a partir de direcionamento de fluxos ou a tendência do fluxo preferencial, como horizontal ou vertical, tá certo? Mas todas essas possibilidades aqui, ó, algumas delas com outros nomes, já são inclusive prescritas em normas técnicas brasileiras. Por exemplo, canteiro de evapotranspiração, né? É um wetland, certo? Os wetlands que a gente viu nas fotos anteriores da apresentação do Christoph e as experiências que eles trazem ao longo do tempo de trabalho deles, está mais vinculado a esse ramo aqui de classificação, certo? Só para a gente tirar essas dúvidas iniciais aí quanto a possíveis arranjos existentes. A combinação desses dois sistemas numa planta de tratamento, quer seja se o horizontal vem antes ou depois do vertical, a combinação deles tende-se a se chamar de sistema híbrido, tá? A utilização da combinação que a gente pretende no nosso tratamento, ela vai estar vinculada a inúmeras perguntas iniciais. Assim como o nosso primeiro colega comentou, depende muito do que a gente entende como sendo custo-benefício, o que a gente entende como sendo necessidades para a qualidade do efluente final que a gente quer dispor no ambiente. Se eu tenho, e inclusive as características do meu afluente, esses sistemas aqui, como nas suas inúmeras classificações, eles são empregados hoje no mundo inteiro do Brasil para diferentes tipos de águas residuárias. A nossa maior conversa aqui, o nosso foco maior vai ser hoje, né, para esgoto doméstico, tá? Bom, então a gente vai tecer alguns comentários a respeito de dois sistemas em específico, são as experiências mais utilizadas hoje no Brasil, né, para saneamento descentralizado ou unifamiliar. Eles estão vinculados ao wetland construído de escoamento subsuperficial horizontal. A ideia, né, basicamente, é que o afluente, né, a água residual afluente, ela vai ser distribuída numa zona de entrada. A gente pode ver aqui um corte que representa. A tendência do fluxo ser na horizontal, ela é vinculada a uma declividade de fundo deste módulo, escavado no solo, ou construído sobre o solo, sendo que o efluente final seria coletado na porção final deste leito filtrante, certo? A ideia do escoamento ser chamado subsuperficial é porque a alimentação do afluente se dá abaixo da superfície livre do filtro. Mas existem várias combinações ou vários exemplos onde o efluente é lançado sobre a primeira linha de distribuição, sobre a primeira linha de filtro, de material filtrante, e ele tende a escoar, formando aqui um empoçamento. Também é considerado fluxo horizontal. Para residências, para pequenas coletividades, para locais onde as pessoas têm acesso muito frequente, não é legal a gente ter áreas de empoçamento ou a aplicação do efluente formando empoçamentos, porque gera risco à saúde. Mas em estações de tratamento de esgoto, por exemplo, fazendo polimento final de lagoas, onde você tem um espelho d'água violento, qual é a diferença de você fazer a distribuição sobre a superfície, numa porção inicial, ou fazer subsuperficialmente? Então, aqui começam a vir as diferentes possibilidades e arranjos, tá? Muito bem. Essa unidade, né, esse ponto aqui de controle, ele me permite, por flexibilização desse dispositivo, manter mais ou menos saturado esse maciço, né? A ideia de um fluxo horizontal é que eu tenha um nível da água que me permita manter esse ambiente mais saturado possível. Ou seja, as trocas de oxigênio são pequenas, né, com a atmosfera, porque eu tenho aqui um ambiente praticamente inundado. Logo, o mecanismo bioquímico, a rota biológica que vai prevalecer é a anaeróbia, né? As macrófitas, né, plantas de alto metabolismo, que resistentes a ambientes
alagados, vão ser plantadas sobre esse maciço e tem sim transferência de oxigênio pela parte aérea das raízes, né? Porém, essa quantidade de oxigênio basicamente é autossuprida pela biossíntese, pela simbiose que existe na rizosfera, né? E o ambiente como um todo tende a ser mais anaeróbio. O sistema vertical, ele se difere principalmente na forma de alimentação, correto? O afluente é disposto sobre ou subsuperficialmente, como alguns exemplos que o Christoph mostrou anteriormente, eles aplicam o efluente bruto, né, o pós-tratado num sistema primário, abaixo da superfície livre, outros aplicam sobre, né? Então existe aqui já algumas questões de opção do projetista, mas o fato é que a aplicação do efluente no sistema sobre a área tende a fazer a percolação na vertical até encontrar a tubulação de coleta. Por isso que a gente identifica esse sistema como sendo um fluxo vertical. Então a ideia é que seria um wetland construído de escoamento subsuperficial, mesmo que nesse esquema a aplicação está sobre a superfície, mas o escoamento e os processos se darão na subsuperfície, de fluxo vertical, certo? A ideia também é que você pode ter um dispositivo que controle o nível de água dentro do sistema, principalmente para a partida do sistema, para o startup, né? Porque essas plantas precisam de um ambiente bem saturado de água para uma boa adaptação. E o sistema vertical, como a gente vai vendo na sequência, a lógica de alimentação do esgoto nele é diferenciada do horizontal, sendo que a lógica de alimentação do vertical preferencialmente é feita intermitentemente. A gente vai ver o porquê. E essa intermitência permite momentos de pouca saturação de água no maciço. Logo, as macrófitas sofrem para se adaptar, né? E aí o projetista pode, no início do processo, até ela se estabelecer, prever algum dispositivo de controle de nível. Aqui só algumas fotos para ilustrar, são sistemas que a gente vem trabalhando em outros, né, a nível de pesquisa e aplicação, só para mostrar um pouco as lógicas construtivas que são muito simples. A simplicidade construtiva não quer dizer que ela é negligenciada, né? Não quer dizer que ela tem que ser de baixa qualidade ou que ela tenha que ser feita sem critérios de engenharia. Mas a simplicidade nos permite flexibilizar a construção e a utilização de materiais. Eu posso fazer de alvenaria, eu posso fazer com mantas, né? Escavação no solo e impermeabilização com mantas. Enfim. Então, esses dois esquemas é o que nos vão direcionar a nossa conversa hoje para tentar definir ou lançar aqui a ideia de alguns limites e possibilidades que esses dois sistemas podem promover, né, junto ao tratamento de esgoto, principalmente esgoto doméstico ou sanitário. Os elementos que atuam, né? A gente não pode falar em wetlands sem compor ele a uma lógica de montante e a uma lógica de jusante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente poderia ficar falando aqui somente do papel das macrófitas, somente da possibilidade de formação de biofilme, e existem inúmeros estudos e teses e aplicações sobre o biofilme formado no material filtrante, né? Como que se dá a dinâmica de transformação da fração nitrogenada, como se dá a dinâmica da incorporação do material carbonáceo na célula do micro-organismo. Enfim, isso aqui é um mundo a ser explorado e vem sendo explorado desde a década de 60. E não vai se esgotar, né, Raik? Não vai se esgotar nunca isso. Que bom, né? Por quê? Porque a gente está sempre buscando entender os mecanismos de depuração, só que eles são vinculados a todo um arranjo existente, a montante e a jusante. E toda uma lógica operacional de uso desse sistema. Certo? Então a pergunta que o nosso colega fez antes ali, quantos metros quadrados por pessoa eu preciso? É uma resposta difícil da gente dar, porque depende do que vem antes, do que vem depois e como que é o dia a dia do teu sistema. A gente vai tentar dar algumas aqui, né? Muito bem. A ideia dos elementos atuantes, como eu disse, eles saem do sistema. Não ficam somente restritos ao sistema. E aqui eu chamo a atenção ao tratamento primário. Nos wetlands de fluxo horizontal e vertical, que a gente está explorando hoje aqui, que não é um sistema francês,
que é uma derivação, né? O sistema francês, ele é essa derivação aqui, rapidinho, né? Ele está dentro dos wetlands construídos de escoamento vertical. Só que é uma outra lógica de composição dos elementos atuantes. Ele não tem o pré-tratamento, ele não tem o tratamento primário. Então a dinâmica é diferente da dinâmica que a gente vai falar aqui hoje, certo? Que vai ser diferente da dinâmica daqui a 10 anos, quando a gente fizer o evento da Rotária há 20 anos e falar de novo dos wetlands, a gente vai ter novos sistemas, novos elementos, né? Mas os nossos sistemas aqui que convergem entre a aplicação que a Rotária faz, que a UFSC faz, que inúmeros outros grupos de pesquisa no Brasil fazem, estão mais vinculados hoje a essa lógica do horizontal e vertical. Então, o tratamento primário, ele é super importante. Vocês sabem, né, todos aqui já sabem qual é a importância do tratamento primário, mas principalmente para manter a vida útil do sistema e para eu poder identificar, então, quais são os carregamentos que eu tenho que fazer nesse sistema, qual é o limite de carregamento, já falando as palavras, então, propostas no tema, limites e possibilidades, qual o limite de carregamento eu posso fazer para que a possibilidade da remoção de carbono, da nitrificação, da desnitrificação, da remoção do sólido suspenso, que eu propus inicialmente, possa acontecer, né? Então, esse sistema, esses elementos de pré-tratamento e onde ele vai ser disposto, o efluente final, me levam a definir qual configuração, quais limites de carregamento eu posso propor no sistema para me dar aquele potencial qualidade que eu propus, certo? Nós estamos comentando aqui principalmente sistemas que empregam um material filtrante com uma permeabilidade relativamente boa, né? Uma condutividade hidráulica boa, porém, nós estamos falando de um material, hoje aqui, basicamente, né? Composto na sua essência, por areia. Aí já vem a outra questão, de novo refletindo a ideia dos limites. Como que eu projeto, quantos metros quadrados por pessoa poderia ser um sistema para uma residência? Me dá um número aí. Aí você responde a pergunta, né? Nunca se responde uma pergunta com outra pergunta, contudo, você responde a pergunta com outra pergunta no sentido: que material filtrante você vai usar? Um exemplo que o Christophe comentou aqui antes, sistema francês. Tu não vai usar areia no sistema francês. Então, aquelas taxas que remetem a um metro quadrado por pessoa no sistema francês, são diferentes desse aqui. E se eu disser um número, são 3 metros quadrados por pessoa. Tá, e aí? Isso é um número que me satisfaz. Eu penso em área. Mas que material filtrante eu estou usando? Quanto tempo de vida útil esse sistema vai ter? Quanto tempo esses vazios desse material filtrante vão ser bloqueados ou comatados pela formação do sistema? Meu Deus, 5 minutos. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com a ideia de usar areia. Por quê? Por que areia? Porque na areia a gente já tem muitos estudos e a gente consegue quantificar elementos. Elementos como carregamentos. Quantos que eu posso carregar essa areia para prever aqui a qualidade final que eu quero. Como se dá a transferência de oxigênio numa lógica de aplicação em sistemas compostos de areia. Como se dá a adaptação da macrófita. E agora a gente vai investir, né, a gente que eu digo é a nível mundial, na identificação dos micro-organismos que estão formando esse biofilme com técnicas hoje de biologia molecular que me permitem definir exatamente a espécie que estaria ali, né? Então, nada de me adianta de eu pegar um manual, um guia, um livro, ou uma norma, ou uma sequência de projeto de uma empresa e fazer igual eu fiz, ou igual como ela fez lá e mostrou respostas boas, se a minha areia não se encaixa dentro de um parâmetro pré-estabelecido. Então, hoje, a gente recomenda como possibilidade de aplicação areias com essas indicações. Então, diâmetro efetivo de 10 e a uniformidade. Isso a gente pode tirar com qualquer curva granométrica em qualquer laboratório de engenharia civil, tá? Não façam sistemas, essa é a minha dica, né? Não façam sistemas wetlands com areia sem conhecer a areia, tá? Outros critérios essenciais é a lógica de impermeabilização. Como eles são sistemas muitas vezes vinculados a pequena contribuição, eu posso fazer escavações simples.
Só que essa escavação simples demanda de uma qualidade de impermeabilização. E ela também pode ser simples, porém tem que ter critérios. Aqui um exemplo simples de uma manta de papel alcatroado, que se chama popularmente como bidim, com lona de construção e bidim, por exemplo. Esse bidim dá resistência mecânica, né? Esse aqui poderia ser um exemplo para impermeabilizar pequenos sistemas. Ou sistemas maiores com manta de polietileno de alta densidade. E assim por diante. Então, a impermeabilização me permite a garantia, né, ou me dá uma garantia inicial de não contaminação do solo onde que abriga esse sistema, né? As macrófitas. Falou-se aqui, por que você usa a planta A ou B? Você tem que usar plantas que são de metabolismo rápido, C4 de preferência, adaptadas às condições climáticas da região e que se encontram na região, né? E a taboa, popularmente chamada, né, conhecida como TIFA, ela me permite hoje, a nível de Santa Catarina, aplicar em qualquer localidade, porque ela está presente até 1.000 metros de altitude, 1.200. Então, grande parte do município catarinense eu consigo aplicar e encontro em qualquer área de alagado, eu encontro ela. Mas o papyrus também é ótimo, é lindo, bonitinho, né? Só que às vezes eu não encontro em qualquer lugar. E a lógica da retirada do ambiente natural e o transplante para o sistema também é outro critério que me permitirá definir a aceitabilidade dessa planta a esse ambiente agressivo, né? Aí começam a vir os grandes problemas, que são a gente tentar resumir todos os mecanismos físicos, químicos e biológicos que ocorrem num filtro em matemática, né? Não vou saturá-los aqui com a ideia de matemática, mas a área que eu quero chamar a atenção no horizontal, se fala qual é a área do horizontal, né, que eu preciso para aquela residência. Principalmente se traz o início do dimensionamento remete à degradação da matéria orgânica carbonácea como uma cinética de primeira ordem. Não me disse nada, né? Quer dizer, para nós que precisamos diz muita coisa, mas para a população em geral não me diz nada. Eu quero saber quanto de área eu preciso. Tá, e aí você vai calcular, isso é papel de engenheiro, cada macaco no seu galho, né? Exercício legal da profissão. Quem vai dimensionar um sistema web é um engenheiro. Só que o fato que eu chamo a atenção a gente está calculando a área superficial. E o meu efluente está entrando aqui, ó. Então eu tenho uma área transversal que vai receber todo aquele carregamento pré-estabelecido inicialmente, que ocorra a redução da matéria orgânica no final, conforme esse modelo, mas esse modelo está proposto para toda essa área. Esse azinho aqui saiu do tempo aqui, ó. A área saiu daqui, só que essa área toda. Como fica a área que recebe a primeira porrada? Desculpa a expressão, a primeira batelada, que é a área transversal, né? Para isso tem poucos dados. E a gente está pesquisando. Aqui a gente fez uma relação de 100 trabalhos publicados no Brasil de 98 até 2011, tá? Aqui eu chamo a atenção o seguinte, rapidamente, eu sei que o Cristo vai me dizer, acabou o teu tempo, né? Mas a gente vai, como bom brasileiro, sempre ficar falando mais do que deve. Nós temos hoje uma grande dificuldade na academia, que é os trabalhos que a gente tem acesso, que a gente avalia, que a gente estuda, que a gente tira as potencialidades, que a gente tira as conclusões, estão muito vinculados a trabalhos realizados na academia. Então, desses 100 trabalhos que nós temos apresentados aqui, né, para diferentes águas residuárias em sistemas horizontal, praticamente todos eles, quase todos eles com brita ou areia, né, e vocês podem ver uma relação metro quadrado por pessoa de 0,14 a 8, quer dizer, estão vinculados a trabalhos em escala real ou piloto de universidades. Trabalhos como esses que a Rotária vem fazendo e que outras empresas vêm fazendo, né, dificilmente chegam à universidade, porque a universidade não sai da sua sala, do seu laboratório, né? Isso eu estou falando em via de regra, né? Nós aqui estamos desde há mais tempo tentando quebrar esse paradigma. Já existe toda uma história que o Lapoli comentou no início entre universidade e Rotária, né? Existe uma sinergia que vai crescer ainda mais com os wetlands entre a universidade e a Rotária, mas o que eu chamo a atenção é que a gente tem poucos dados de sistemas implantados por empresas. Isso é uma lógica de Brasil, na Europa já é um pouco diferente. Você consegue ter acesso a dados de empresa, porque existem, os dois trabalham juntos, né? Então esses dados aqui de pesquisa de Brasil me remetem a essas lógicas, ó.
Tu quer um número de metro quadrado por pessoa para tratar esgoto doméstico? O cara vai dizer, ó, vai de 0,14 a 8. Vai, né? Então, só voltando, as duas formas de mencionar horizontal seria pela cinética de primeira ordem e a relação área-pessoa. Basicamente é isso. Calma lá, né? O vertical já é uma outra lógica de dimensionamento. Por quê? Porque eu quero que ele faça outro tipo de tratamento do que o horizontal. Se eles se prestassem a fazer a mesma coisa, eles seriam dimensionados da mesma forma. Certo? Então, a ideia é que o vertical, ele me promova, independente de como ele está no arranjo, se é antes ou depois do horizontal, as lógicas aqui propostas de dimensionamento, segundo o modelo de um colega que a gente conhece, que eu não estou aqui fazendo rasgação de seda nem puxando o saco, mas é um modelo que é usado no mundo inteiro até hoje ainda, para o wetland vertical com areia, dentro daquelas características que a gente pré-estabeleceu anteriormente. O modelo de difusão de oxigênio me permite relacionar uma área. Só que é um processo interativo. Correto? E eu tenho que conhecer quanto que eu tenho de matéria orgânica fluente em termos de DQO, quanto que eu tenho de nitrogênio total, o que eu espero de eficiência, né? O que eu espero de conversões. Então, esse é um modelo que a gente utiliza quando a gente quer fazer uma obtenção de área superficial para o wetland vertical com intermitência de aplicações, para que além de remover cerca de 85% da DQO, eu tenha nitrificação. Correto, Platz? Explicando o modelo para quem fez, né? Algumas lógicas aqui. Eu preciso, a intermitência, ela é me facilitada por um sistema eletromecânico, né? E eu preciso, para ter eficiência de remoção de DQO e nitrificação, eu preciso entrada de ar, por convecção ou difusão. Eu preciso tentar manter os espaços vazios os mais porosos possíveis. Para isso eu preciso remover os sólidos em sistemas preliminares, primários, né? E existe uma outra lógica que a gente vem trabalhando de dimensionamento vertical, que é pelos carregamentos, né? Então a gente trabalhou por um bom tempo também com areia. A brita que você vê em cima é só para facilitar a dispersão, para não haver caminhos preferenciais, para não haver danificações mecânicas na areia. Então essa brita em cima da areia é só para dispersar melhor o efluente. Nós trabalhamos com aplicações intermitentes. Aí começam a vir alguns dados que eu acho que é muito mais interessante como limites e possibilidades de projeto do que simplesmente uma relação área-pessoa, que é carregamentos. Carregamentos hidráulicos e carregamentos orgânicos e inorgânicos. Então, quanto que eu posso trabalhar com taxa hidráulica? Quantos litros por metro quadrado por dia é recomendável para um sistema vertical para ele remover carbono e nitrificar? Essa é a proposta. Quanto que eu posso jogar de cargas por metro quadrado? Aqui, como eu falo em área superficial e tento fazer a distribuição mais uniforme possível, aqui sim eu posso falar em área superficial. Essa aqui foi a nossa experiência, né? A experiência europeia remete a 20 gramas de DQO, a 5 gramas de sólidos e a 6 de nitrogênio. Tá? Nós entendemos que pela questão climática a gente poderia carregar melhor. E a gente carregou e teve resultados interessantes, né? Com areias que estejam de acordo com aquilo que já se conhece de mecanismos que ocorrem lá dentro. Não quero dizer que a gente tem que fazer só com areia. É que com areia a gente já conhece, já tem muita coisa que já foi desenvolvida que a gente consegue absorver de lá. Agora, você quer botar casca de ostra? Ótimo, você vai dar alcalinidade para o sistema. Você quer fazer com tampa de garrafa PET? Ótimo, você vai ter um reuso de um produto que vai ser jogado fora. Você quer fazer com pneu picado? Você quer fazer com scory de alto forno? Agora, você já não tem o domínio dos mecanismos de transferência de oxigênio, do crescimento do biofilme, do desprendimento de biofilme, da velocidade de cisalhamento, né, que o fluxo vai promover no biofilme. Agora, está aberto. Tem muita gente trabalhando aí com pneu picado, tem muita gente trabalhando com scory de alto forno, né, e assim por diante. Tá melhor? Para terminar? Tá. As possibilidades, então, do horizontal, nesta configuração, né, de sistemas com tratamento primário, de areia, né, eu tenho possibilidades